Olá, estamos dando início a mais um programa Debates de Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar um tema que é uma preocupação de todos nós. O que vai acontecer depois que a pandemia for debelada, depois que a Covid for controlada? Como é que vai ficar o emprego? Como é que vai ficar o trabalho? Como é que vai ficar a vida cotidiana? Nós vamos ter que mudar nossos hábitos? Vai tudo voltar a ser o que era? Ou nós vamos criar inovações para tornar uma vida melhor? Essas perguntas estão inquietando todos nós que já estamos há meses, né, nessa situação de confinamento, nessa situação de contágio, e nos interessa perguntar: e o futuro, como vai ser? Nós teremos uma vida melhor ou a coisa vai piorar? Para debater esse tema, nós convidamos duas pessoas muito especiais. Eu quero apresentar para vocês a Nilza Valéria. A Nilza Valéria, obrigado, Nilza, por estar aqui com a gente. A Nilza Valéria é jornalista, é coordenadora da Frente Evangélica pela Defesa de Direitos, uma iniciativa muito importante que já tem alguns anos e se espraiou pelo Brasil, articulando muitos evangélicos no plano nacional. Contamos também com a presença do Clemente Gans Lúcio, sociólogo. Obrigado, Clemente, por estar mais uma vez com a gente, né? O Clemente foi diretor técnico do Diese durante muito tempo, é uma referência nessas discussões sindicais, né? E atualmente está assessorando, né, as centrais sindicais. Então, contando com essas duas pessoas para animar o nosso debate, nós vamos começar por uma pergunta, aproveitando inclusive um texto que o Clemente circulou há pouco tempo atrás, sobre a previsão em relação ao que vai acontecer, não sei se é falando assim, no final da pandemia ou no transcurso da sua mutação, né? Clemente, você pode contar um pouco para a gente a sua ideia de como esse futuro próximo vai se configurar? Bom, primeiro agradecer o convite, Silvio. Um prazer estar aqui com a Nilza, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, pelo programa. E acho que se alguém tiver a resposta para essa questão que você colocou, Silvio, vira bilionário, né? Essa pergunta vale 1 bilhão, porque a resposta acho que todos esperam, todos nós esperamos para a segurança da nossa vida, para voltar a ter um cotidiano com as coisas, conviver com as pessoas, ter as relações, poder trabalhar, poder dar conta de tudo que nós temos que dar conta. As empresas querem saber quando que elas podem retomar atividade produtiva, os governos querem saber como que volta à normalidade, a economia, a dinâmica econômica, social. Todos querem saber qual é a resposta para quando que nós poderemos ter condições de voltar a uma dita normalidade, que significa ter, portanto, capacidade de circular e de realizar as atividades que todos temos e queremos realizar. Entretanto, Silvio, é muito importante ter claro que essa crise sanitária ela é resultado, em grande medida, da dinâmica que nós, no mundo, impusemos à vida coletiva no planeta, o resultado dessa aceleração da globalização, que significa um fluxo de pessoas, de mercadorias, de informação, de dinheiro, de riqueza, de uma velocidade e uma quantidade jamais vista, combinado com um desgaste acelerado das condições ambientais, um problema grave do ponto de vista de desigualdade, pobreza, miséria, ou seja, há várias dinâmicas que convergem, como muitos especialistas diziam, para uma situação de uma crise sanitária como essa. Uma crise que obriga a irmos para um isolamento, que leva a uma paralisação da atividade econômica, uma imposição para resistir e não termos uma quantidade de mortes estúpida, inclusive como está acontecendo no Brasil. É bom já deixar claro que nós temos
um índice de uma taxa de mortalidade muito mais elevada do que teríamos se tivéssemos feito de maneira correta o que outros países fizeram, e ter a ideia de qual é a previsão para sairmos dessa crise sanitária na verdade, responder a uma série de questões. Parte dessa resposta, os países que deram com melhor qualidade o fizeram a partir de um bom isolamento. Na formulação desse isolamento, usar esse tempo para criar as condições para, simultaneamente, preparar as pessoas para viver um distanciamento social mais de longo prazo, portanto, usar máscara, cuidar nos contatos, né, evitar uma série de situações onde a transmissão do vírus se coloque, criar condições para que, além do isolamento, testes e procedimentos na estrutura hospitalar possam ser viabilizados para que aquelas pessoas que porventura sejam contagiadas tenham capacidade, de um lado, de resistir e, se necessário, usar o sistema de saúde com capacidade, sem estrangular o sistema, e preparar a sociedade para retomar a atividade social e econômica, sabendo que o vírus está aí e que nós não temos solução para ele. E a única alternativa é um rigoroso sistema de controle e de distanciamento. Poderemos começar a circular com inúmeros cuidados. Previsão para isso, ninguém sabe por quanto tempo. A minha hipótese, a partir do que eu leio, do que tenho estudado, dos debates que tenho acompanhado, participado, até porque o movimento sindical quer saber qual é a previsão, é que nós temos que nos preparar para um sistema de convívio econômico e social por meses, eu tenho dito por anos. E creio que esta é a primeira de sucessivas, como dizem os sanitaristas, crises sanitárias que nós viveremos no mundo. Portanto, o que está se colocando como uma situação dramática, do ponto de vista da nossa organização e do dia a dia, deveria estar nos levando a nos prepararmos como sociedade para conviver com esse problema no longo prazo. Cada dia, cada semana, cada mês, no caso do Brasil, no qual nós não nos preparamos, não só nós nos tornamos mais distante a saída desse isolamento, colocamos gravíssimos problemas para a economia, porque a economia abre e fecha, eu chamei de sanfona. Uma economia em sanfona tende a caminhar rapidamente de uma recessão para uma depressão econômica, o que seria uma situação econômica dramática. E nesse período, nesse tempo de isolamento, de cuidados, fazer um investimento, como vem sendo feito no mundo, e infelizmente o Brasil se coloca distante dessa iniciativa, investimento em ciência, em pesquisa, na produção de medicamento e no investimento na construção de uma vacina. Uma vez descoberta, uma vez encontrada essas alternativas, e uma estratégia mundial de difusão disso, não será do mesmo momento. Às vezes as pessoas pensam, a hora que tiver uma vacina, no dia seguinte eu me vacino. Nós temos que imaginar que é uma vacina para atingir 7,5 bilhões de pessoas. Nós podemos falar de 1, 2 anos para podermos, numa hipótese otimista, conseguir vacinar toda a população no mundo. Portanto, mesmo uma solução dessa, o tempo é um tempo muito longo. Por isso, que uma coordenação, uma articulação feita no âmbito do Estado, governo federal, governos estaduais, governos locais nas prefeituras, as organizações, os sindicatos, as igrejas, os partidos, as organizações não governamentais, todos precisam estar coordenados para criar as condições de resistência, de proteção e de reorganização do dia a dia da vida, para que a gente possa progressivamente sair do isolamento. Para finalizar, o que a experiência está mostrando é que aqueles que fizeram isolamentos bem feito, fizeram um planejamento bem feito, começaram a sair mais cedo e mesmo quando começam a sair, começam a observar um processo de uma segunda onda de contágio, mas eles estão mais organizados para resistir topicamente e tentar ir trabalhando essa situação. No caso do Brasil, que nós não fizemos
praticamente nada disso, e tivemos um governo federal que atuou contra a coordenação, contra o isolamento, contra a ciência, contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o que nós estamos vendo é, a economia começa a abrir, e o que nós temos visto é uma segunda onda devastadora do vírus, com uma intensidade muito maior, maior número de contágios, o número de mortes crescendo, e o Brasil já se colocou para ser, no plano internacional, um dos piores países na gestão da crise. Hoje, inclusive, a gente é o objeto de chacota no mundo, porque a nossa estupidez na coordenação é dramática. É o país que deve acumular a maior taxa, das maiores taxas de contaminação e, infelizmente, uma das maiores taxas de mortandade. Ou seja, nós teremos uma quantidade de mortos muito acima daquilo que os países que fizeram bem feito tiveram. Portanto, milhares de brasileiros e brasileiras, infelizmente, já morreram e morrerão pela inépcia, pela incapacidade, pela violenta atuação que bloqueia, que cria obstáculo, que boicota uma capacidade coordenada e articulada da sociedade de resistir a essa situação dramática. Portanto, Silvio, a resposta a isso que você perguntou é: nós precisamos nos organizar, nos reunir, nos juntar e melhorar a nossa capacidade de construir previsão, mas isso não é fruto de um achado e nem é uma mágica. Para isso é preciso muito trabalho, coisa que, infelizmente, no Brasil, nós estamos deixando de fazer. Obrigado, Clemente. Olha, mas eu acho que você abordou muito propriamente a questão da pandemia, da Covid. O que acontece no Brasil é que nós estamos tendo essa crise de pandemia num cenário de uma profunda desigualdade, né? Quer dizer, o Brasil, se não é o mais, é entre os 2, 3 países com maior desigualdade no mundo, né? E nós estamos há 3 meses confinados, aqueles que podem fazer isso, né? Os que vivem nas comunidades, na periferia, não têm essa possibilidade. Nós já estamos assistindo, assim, a fome chegando perto do pessoal que trabalha no setor informal, dos trabalhadores simples da periferia, né? E também uma rede de solidariedade crescente, assim, da parte da sociedade civil, já que não tem políticas públicas que estão atendendo na dimensão do necessário, né, essa emergência. Eu queria dar a palavra para a Nilza, então, para que ela nos conte um pouco como é que ela está vendo essa situação da crise, não é? E, se você quiser, Nilza, você podia também contar o que a Frente Evangélica pela Defesa de Direitos está fazendo agora, nessa situação. Obrigada pelo convite para participar desse programa. Obrigada pelo apoio que você sempre manifesta para nós. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, ela surgiu numa reação em 2016 à narrativa de que todos os evangélicos estavam comprometidos com o golpe, de que todos os evangélicos, enfim, eram representados pela bancada evangélica naquele momento. E nós, então, nos mobilizamos e nos juntamos para mostrar que não, que o pensamento evangélico brasileiro, que esse segmento não tem uma única... não tem um poder central, e ninguém nesse país, com as características das igrejas evangélicas que temos aqui, é apto a falar em nome de todos os evangélicos. Então, desde então, a gente vem aí evocando os princípios da reforma protestante, da separação entre igreja e Estado, enfim, vem denunciando essa política feita em nome desse segmento que não representa todos os segmentos. E aí a gente tem muita coisa para falar, e nesse cenário de pandemia, nós vimos as igrejas no centro dessa forçação de barra, dessa abertura precipitada. A gente foi acompanhando desde o primeiro momento a postura dessas lideranças religiosas, evangélicas inclusive, ou sobretudo midiáticas, que diziam que os seus templos tinham que permanecer abertos. E a Frente se ocupou muito, no período inicial da pandemia, de esclarecer que
era preciso descobrir novas formas de estarmos juntos, incentivamos e propomos a realização de atividades online, já que para o nosso povo, para esse povo evangélico e que tem uma característica de fé muito marcante, estar junto é significativo. A gente conseguiu também analisar que algo que a gente sabe e foi vendo as histórias agora, que quando a gente fala da fé evangélica no Brasil, a gente está falando da fé dos pobres e a gente está falando da fé dos negros. Né? O IBGE deixa isso muito claro, que a fé evangélica no Brasil ela tem cor, ela foi uma opção dos pretos brasileiros, ela tem sexo, ela tem gênero, né? É uma fé feminina, as mulheres lotam as igrejas periféricas, é uma fé infantil, onde as crianças, porque as suas mães estão lá. E a gente foi vendo também o relato dessas pessoas quando a gente conversava, saindo das igrejas midiáticas e indo para as igrejas periféricas. A gente via a dificuldade de conversar sobre a importância do isolamento quando essa mulher ou aquele pastor de uma igreja periférica, pobre, o pastor que é segurança na sua vida cotidiana e lidera uma comunidade de fé no fim de semana, de fechar essa comunidade porque nós, com o nosso privilégio de conseguirmos nos isolar, eles não tiveram a mesma oportunidade. Então, eu ouvi muitas vezes elas dizendo para mim, mas por que a gente não pode ir para o culto? Eu estou indo trabalhar todos os dias. Então, se eu estou indo trabalhar, se o meu filho está fazendo entrega no aplicativo para garantir que a gente tem acesso à nossa alimentação, né, no nosso isolamento, por que a minha vida cotidiana tem que ser interrompida apenas nesse aspecto? Ou num aspecto do que eu tenho aqui como acessível? Então, a gente foi percebendo aí que pensar após pandemia é pensar em resgatar a valorização da vida, do sentido de vida de todo mundo. Porque a gente percebeu que a gente tinha muita dificuldade nesse discurso, porque as pessoas estavam plenamente conscientes de que a vida delas não tinha o valor que a gente estava dizendo que tinha. E nas suas práticas de saírem para garantir que tudo funcionasse, por que não fazer a minha reunião de oração no fim do dia, né? Se eu já peguei um ônibus, se eu já enfrentei o trem, se eu já trabalhei. Então, acho que a gente vai ter que discutir muito e conversar muito para tentar construir, de fato, um país melhor para todo mundo, a partir desse sentido de vida que foi perdido e que essa falta de acerto entre os governos foi deixando evidente de que a vida de todo mundo, de fato, valia muito pouco. Então, pensar no futuro para a gente dentro de uma frente de defesa da democracia, de defesa de direitos, e a partir das crenças que temos é pensar na valorização da vida, né? Do sentido da vida de todo mundo. Muito bom. Eu queria levantar essa questão, eu acho que o Clemente podia trazer essa questão, que é uma última pincelada num prognóstico de cenário, Clemente, no sentido de que, se for mantida a situação que está, no sentido das políticas públicas, das ações governamentais, a solidariedade na sociedade civil parece que não vai ser muito suficiente para enfrentar isso, não é? O que você diz? Olha, Silvio, exatamente. Primeiro, que a crise sanitária pega cada país na sua real condição socioeconômica. No caso do Brasil, um país com graves desigualdades, ainda com uma taxa de miséria e de pobreza muito grande, uma crise econômica, uma crise sanitária que se coloca para uma economia que já vinha rastejando com muita dificuldade. Nós passamos por uma grave recessão e as medidas e iniciativas tomadas para sair daquela crise levaram o país para uma quase estagnação. Nós temos uma taxa de crescimento muito anêmica, o Brasil anda de lado, anda derrapando, o desemprego muito alto, a informalidade muito alta, precarização alta, salários baixos e arrochados,
um aumento da jornada de trabalho. Portanto, isso tudo já vinha em curso de forma muito difícil de ser enfrentada. Sobre ela se coloca uma crise econômica. Só para você ter uma ideia, os dados, inclusive te mandar lá em seguida um artiguinho mostrando uma caracterização em maio da situação socioeconômica dos trabalhadores. São 37 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil que em maio ou estavam desempregados ou estavam isolados em casa sem trabalhar e sem renda, precisando trabalhar. Portanto, se nós olhássemos para maio, nós teríamos que pensar uma saída econômica que gerasse rapidamente ocupação para 37 milhões de brasileiros e brasileiras. Se nós olharmos para a dinâmica que a economia brasileira estava gerando, 1 milhão a 1,5 milhão, nós estamos falando em 30 anos para repor os empregos que em maio precisariam ser gerados. Portanto, essa dinâmica econômica anterior é claramente um obstáculo estrutural para sair dessa crise. Será preciso uma outra dinâmica econômica. A solidariedade para a resistência é fundamental, mas ela não será suficiente para dar tração à economia, não será o setor privado, não serão as empresas, não será a riqueza privada quem investirá para sair da crise. Nunca foi assim ao longo da história moderna, da economia moderna, capitalista, de mercado. Sempre em uma situação como essa, e em uma situação inédita como essa, quem dá a atração para a saída é o Estado. É assim que vem sendo feito na Europa, com bilhões e bilhões sendo mobilizados pelo Estado para investir na saída da crise econômica. Assim tem sido feito pelo Estado para proteger as empresas, assim tem sido feito pelo Estado para proteger a renda das pessoas e os empregos. Por isso, por exemplo, que o movimento sindical foi já nos primeiros dias de março para Brasília negociar com o Congresso Nacional uma renda de emergência que se transformou no abono emergencial. Poucos lembram que o Paulo Guedes queria propor 100, 150 reais de renda básica de proteção. Nós propusemos meio salário mínimo, negociamos, atuamos, os partidos, o movimento sindical, o movimento social atuou pesadamente e conseguimos uma renda de 600 reais que está sendo fundamental para essa resistência de curto prazo. Estamos agora iniciando uma pressão forte no Congresso para renovar esse programa por mais meses, porque a crise é mais longa. Mas vamos precisar simultaneamente ter iniciativas do governo nacional, dos governos estaduais, das prefeituras, para remobilizar recurso público para puxar iniciativas econômicas de investimento em infraestrutura econômica, portos, aeroportos, energia, estrada, e infraestrutura social, escola, saúde, transporte, saneamento, para ocupar as pessoas rapidamente, essa ocupação gerar renda, aonde não puder gerar renda, estender os programas de renda emergencial para as pessoas tendo renda, poder comprar e isso animar a economia, e temos um projeto de saída. Espero, Silvio e Nilza, que esse projeto de saída sejamos capazes de construir para uma outra trajetória. Nós não devemos propor voltar ao normal passado, porque o normal passado era uma grande anomalia, um grande equívoco do ponto de vista econômico e social. Nós podemos dar uma outra trajetória ao nosso desenvolvimento, não só com compromisso social, mas também com um compromisso ambiental. Nós podemos ter um projeto de desenvolvimento que coloque centralidade na justiça social e na sustentabilidade ambiental. É um outro país, provavelmente nós enfrentaremos isso que a Nilza colocou. A pandemia mata mais pretos, mulheres e jovens. Portanto, ela tem claramente maior capacidade destrutiva sobre os mais pobres. E isso está relacionado à desigualdade, que é fruto da escolha do modelo de desenvolvimento que nós tivemos. Superar isso significará uma outra trajetória, respostas concretas a essa crise, respostas concretas que deem uma outra perspectiva para que os governantes, para que as empresas, para que as trabalhadoras e os trabalhadores tenham uma outra possibilidade de dar a sua vida
seja ela do ponto de vista das nossas relações, seja do ponto de vista econômico, uma outra perspectiva em um outro projeto. Tá muito bom, muito obrigado. Eu fico assim pensando, a gente tem acompanhado internacionalmente também como é que estão se enfrentando a Covid em outros países. E eu tenho visto economistas neoliberais de carteirinha que estão falando, agora nós precisamos contar com o Estado, precisamos contar com investimento público, né? E nós precisamos de programas de emergência para atender aqueles que perderam seus salários nessa história, né? Isso a gente não está ouvindo da esquerda, a gente está ouvindo da direita esclarecida no mundo inteiro. E, enquanto isso, lamentavelmente, o nosso governo Bolsonaro, que, aliás, não é nosso, né? Ele continua sendo perverso. Ele está continuando a falar em políticas de corte nas políticas sociais, em manter o teto do gasto social, né? Quer dizer, em austeridade, ignorando a situação de pelo menos 80 milhões de brasileiros que estão com uma urgência, né? De segurança alimentar, de saúde, de outras coisas, né? Nilza, você gostaria de comentar a questão das políticas públicas do Estado? Como é que é? Eu gostaria sim, eu fiquei ouvindo o Clemente, lembrando de sempre, né, falando na taxação das fortunas, que foi uma das pautas que nós puxamos também, né, de que os países que implementaram esse tipo de medida fizeram sempre num contexto de guerra, né, pelo menos é como eu aprendi, e fico pensando o que nos uniria, né, que pauta comum a gente pode para minimizar esse dano, porque a nossa desigualdade é essa desigualdade tão cruel que tem gente que só come, que sai de casa para ganhar no dia o que vai comer de noite, né? E que se não sair, ou no máximo trabalha hoje para garantir a comida de amanhã. E a renda básica, né, a gente também pressionou da forma que pôde. É hora da gente falar nessa taxação de fortunas, é hora de que medidas, o que unificaria a gente agora como proposta para que a gente não volte ao normal que tínhamos, porque o normal que tínhamos não é o normal que queríamos. A gente não quer esse cenário, né? Esses números absurdos do mês de maio. Então, que saídas e de que forma é possível a gente pensar coletivamente nisso juntos, né? Porque nos interessa. E eu, como uma mulher negra e vendo, eu tive outro dia, eu fiquei mais de 90 dias sem ver meus pais, porque eles já têm mais de 80 anos de idade, né, histórico de hipertensão, histórico de diabetes, então foi necessário que a gente montasse toda a rede de proteção. E eu moro a 20 quilômetros dos meus pais, eu moro muito perto dos meus pais, foram 90 dias só mesmo falando pela internet, até que, né, seguindo aí o que alguns especialistas dizem que é normal, né, essa tensão que gera o próprio isolamento, eu falei, ai mãe, eu tô indo aí e vou ficar na varanda, né? Eu não vou me aproximar, a gente vai manter a distância, e eu fui. E quando cheguei lá, os meus pais precisavam, então, naquele momento, né, toda a nossa rede estava funcionando, mas eles precisavam que eu fosse ao mercado. E meus pais moram em Duque de Caxias, né, na Baixada Fluminense, um contexto periférico aqui no Rio. Quem conhece aí a geografia do Rio de Janeiro sabe. Aí eu fui ao mercado rapidamente para atender uma necessidade deles e me dei conta no mercado que estava muito lotado, né, do quanto as pessoas elas estavam ali consumindo para garantir o do dia. Não eram compras grandes, não era um período de compras do mês, era essa compra de subsistência, todo mundo pegando o seu pacotinho, né? Eu lembro de amigos que relatavam aí o contexto dos anos 80 e que viveram isso com muita, né, com uma lembrança e já numa atuação em prol do desenvolvimento social, do quanto as pessoas faziam aquelas compras fracionadas, picadas do pacote. E essa realidade eu me deparei com ela. Então, como é que a gente altera isso?
né? Eu acho que mais do que respostas, porque eu nem sou apta a dar essas respostas, eu me engrosso a fazer perguntas para saber e de que forma também a gente consegue mobilizar e falar com o nosso pessoal, falar em prol dessa pauta que pode reverter esse quadro aí. Olha, vocês estão colocando uma questão muito interessante, né? Eu acho que, de fato, quer dizer, além da solidariedade que a gente está vendo nas próprias favelas, da classe média com a periferia, mesmo de algumas empresas que estão fazendo doações, quer dizer, isso é muito bonito, né? É fundamental que aconteça, porque está salvando vidas, né? Mas realmente não resolve, porque a coisa precisa de ser escala, e quem faz escala é o governo, é o Estado, e com esse governo que nós temos, nós vamos continuar enterrados nessa situação. Então, de fato, quer dizer, nós temos aí um acúmulo de crises. Também tem a crise política por sobre isso, né, que nos impede, enquanto brasileiros, de formular uma reação apropriada a essa pandemia e à crise econômica e social que ela está articulada. Mas parece que tem boas notícias, apesar dessa situação ser tão dramática, né? Eu não vou dizer trágica, porque na tragédia morre todo mundo no fim, né? Mas é dramática porque nós temos que enfrentá-la com coragem e com disposição. E tem uma notícia boa, que é a questão da criação do Brasil pela democracia. Eu queria que vocês, que são protagonistas nesse processo de articulação, nos contem aos nossos telespectadores que iniciativa é essa e o que ela pretende. Vai lá mesmo, eu falo. Você fala, porque a gente só está lá assinando e mobilizando os nossos. A palavra é toda sua, Clemente. Tá bom. Bom, Silvio, olha, tem uma iniciativa que começou, eu vou contar rapidinho como é que ela começa. As centrais sindicais fizeram no primeiro... um pouco o que interessa para todo mundo. No 1º de maio, as centrais sindicais fizeram, primeira vez, um 1º de maio virtual, talvez um dos primeiros da história, com aquele formato, que foi um formato de um encontro na internet, uma live, um evento, que começou às 11 horas, foi até às 17 horas, com participação de artistas e dirigentes, trabalhadores e trabalhadoras, de lideranças políticas, comunitárias, do movimento popular, e depois, ao final, uma participação política mais ampla, com ex-candidatos, ex-presidentes, participou o presidente Lula, a presidenta Dilma, o presidente Fernando Henrique Cardoso, da mesmo evento, manifestando e fazendo uma fala aos trabalhadores e trabalhadoras, ex-candidatos como Ciro Gomes, o Haddad, a Manuela, partidos políticos, uns 10 partidos políticos diferentes, de diferentes campos. A partir desse evento, o movimento sindical identificou que havia uma grande receptividade para um campo de diálogo social no âmbito da sociedade civil e da sociedade política, e tomou a iniciativa de promover algumas conversas perguntando a outras organizações da sociedade, às ONGs, aos movimentos de mulheres, de negros, a OAB, a CNBB, a ABI, a tantas outras organizações, ao Pacto pela Democracia, perguntando se não era o momento de a gente sentar e conversar sobre o que estava acontecendo, observando a inépcia do governo federal e dizendo, se a sociedade não se organizar para coordenar uma reação, uma ação, a nossa resistência e a nossa perspectiva de futuro, o que nós temos hoje é muito trágico e dramático. É dramático podendo virar uma tragédia, e uma tragédia que já está sendo colocada como uma das maiores tragédias humanitárias que o país está construindo, infelizmente, por uma opção de governo. Bom, a recepção foi muito grande. Em uma semana, nós saímos de uma conversa trilateral para uma conversa para mais ou menos umas 30, 40 organizações. Concluímos que seria importante ter uma mesa de diálogo permanente. E nesse diálogo, já na segunda semana,
caminhamos para identificar que nós poderíamos cooperar de forma permanente, portanto contínua, não só para um diálogo, mas para uma ação conjunta que nós estamos chamando de campanha Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Campanha lançada nesta segunda, 29 de junho, campanha essa que, indo para a rua, está mobilizando e convidando as organizações, as instituições, os movimentos a aderirem à campanha ou a divulgarem a campanha ou fazerem as duas coisas, ou seja, aderirem à campanha, se colocarem junto nesta campanha de cooperação e, ao mesmo tempo, atuarem em conjunto na sua divulgação, divulgando a referência de que nós temos uma tarefa como sociedade civil organizada em promover uma grande cooperação que gere uma musculatura suficiente para resistir aos ataques que as instituições, a imprensa, o Congresso, o Supremo, os sindicatos, os partidos, as lideranças, as igrejas, vêm sofrendo continuadamente, especialmente pelo governo federal, atuar no sentido de fortalecer essas organizações, essas instituições, atuar no sentido de favorecer uma cooperação robusta para justamente pensar uma perspectiva de futuro e atuar no curtíssimo prazo, imediatamente, na ampliação da nossa capacidade de proteger a vida. Nós temos a tarefa urgente de proteger a vida e de proteger a democracia. São duas proteções, são duas defesas que nós precisamos produzir ao mesmo tempo. Ao lançar essa campanha, nós estamos iniciando uma grande caminhada, uma grande trilha que irá progressivamente, na nossa visão, reunir forças para, espero, gerar capacidade de diálogo propositivo, inclusive para incidir sobre a questão do emprego, a questão do salário, da saúde, da educação, do saneamento, do combate ao racismo, da igualdade de gênero, no fortalecimento da nossa soberania, ou seja, criarmos capacidade, pela nossa cooperação institucional da sociedade civil, de gerarmos condições para formular uma nova estratégia de desenvolvimento para o país, na perspectiva da igualdade, da superação das desigualdades, da pobreza, da miséria, e que nós tenhamos capacidade nessa caminhada de nos encontrarmos também com a sociedade política, ou seja, com os governantes, com os partidos, com as lideranças parlamentares, com as lideranças políticas que estão na nossa sociedade, e que nós possamos fazer desse diálogo entre sociedade política e sociedade civil um grande encontro que possa recolocar na nossa capacidade de cooperação e de diálogo a formulação de um novo acordo social, de um novo pacto social que está fundado na nossa Constituição, que precisa ser renovado para dizer, com os princípios que estão na Constituição brasileira, com um Estado moderno, vigoroso, bem estruturado, dinâmico, com uma estrutura tributária progressiva e justa, nós temos que enfrentar os nossos problemas. Podemos fazê-lo se nós estivermos unidos e reunidos, e podemos fazê-lo se nós tivermos um sentido para isso. E essa campanha, Silvio, se propõe a ser um esforço de construir coletivamente esse novo sentido. Nós queremos um novo normal, e esse novo normal é muito diferente daquilo que nós tínhamos até então. Espero que nessa campanha nós sejamos capazes de cooperar, reunir forças para, juntos, podermos responder as perguntas que a Nilza colocou. Para onde que nós vamos? Como que nós vamos enfrentar esses problemas? A nossa solução nós precisamos conversar muito, nos entender, indicar para onde é que a gente quer ir, construir acordos de como que nós vamos fazer, arregaçar as mangas e trabalhar muito. É uma campanha de muito trabalho, mas talvez seja uma campanha para recolocar não só uma esperança de alguém que espera, mas a esperança de alguém que atua para construir aquilo que ainda não existe, mas que pela cooperação e pela ação unitária nós somos capazes de viabilizar. Muito bom. Nilza, você está com a gente? Tô aqui sim. Tá me vendo?
Então, conta pra gente, você está animada com esse Brasil pela Democracia? Sim, Você vê aí? nós recebemos o convite, somos uma dessas organizações convidadas e a primeira pessoa, acho que participou desde a primeira reunião, eu tenho participado todas as vezes que é possível. A gente entende a importância desse diálogo, né? Desse diálogo, enfim, ele se faz muito necessário em defesa da democracia, em defesa da vida, que são princípios muito caros para nós protestantes, para nós evangélicos, né? A democracia é o melhor espaço para a gente falar de liberdade religiosa, para a gente falar de respeito, para a gente falar de tolerância. Na verdade, só é possível ter liberdade religiosa dentro de um sistema democrata, dentro de um sistema plural. Se não houver democracia, não há liberdade religiosa. Aí a vida é o valor que a gente acredita. Então, é o que a gente defende, como já falamos aqui, venho falando desde o início. Então, a gente entrou junto nessa campanha e espera que ela tenha muito êxito. A gente já está construindo uma forma de falar com ela, com os evangélicos, né, que temos na nossa rede, e mais do que isso, que a gente também consiga falar com os evangélicos que não estão na nossa rede, que são esses evangélicos pobres, periféricos, esses evangélicos que engrossam esse número, né, dos milhões que estavam sem renda, sem emprego e sem perspectiva no mês de maio, e muitos que tiveram que voltar para a rua agora para garantir o alimento de amanhã. Então, a gente está junto no lançamento dessa campanha na segunda-feira, no dia 29, entendendo que o momento é extremamente necessário para qualquer ação que promova, que resgate, né, que estabeleça de fato a democracia como precisa ser estabelecida no país. Muito bom. Olha, recentemente a gente tem percebido que as manifestações voltaram para as ruas, né? Não só da extrema-direita, que nunca se afastou, ignorando o isolamento, mas também daqueles que defendem a democracia, que resolveram não permitir que a rua ficasse só em mãos daqueles que estão defendendo o governo Bolsonaro, né? E aí nós tivemos a grata visão de que as torcidas de clubes de futebol se envolveram, muita gente se envolveu. E estamos tendo também 40 pedidos de impeachment estão no Congresso, nós temos Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, nós temos várias iniciativas, articulações que estão surgindo também, manifestos. Eu queria perguntar ao Clemente, essa iniciativa Brasil pela Democracia e pela Vida, cabe todo mundo? É uma iniciativa sindical? É uma iniciativa de... Como é que ela pretende se desenvolver, se apresentar? Olha, Silvio, essa campanha Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida, é uma campanha que mobiliza de partida mais de 60 organizações, movimentos. Então, a Frente Brasil Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, as 8 centrais sindicais, a CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central, CSB, CTB, Pública, Intersindical, estão todas mobilizadas para participar. Dezenas de organizações que estão em torno do Pacto pela Democracia, que é uma articulação, uma coalizão de centenas de organizações não governamentais, entre elas a Frente, que a Nilza está aqui representando, mas são várias outras organizações de ambientalistas, mulheres, negros, de LGBT, de organizações do campo da religioso, do campo da sociedade civil, por exemplo, as torcidas, essas manifestações, por exemplo, que ocorreram, o Basta, Todos, Somos 70%, o Movimento 342 de artistas, Clube de Engenharia, Frente de Arquitetos, ou seja, é uma rede de organizações nacionais. Nesse momento são grandes organizações nacionais
que vão apresentar e estão apresentando essa campanha para receber a adesão de centenas ou milhares de organizações da sociedade civil que queiram participar e que comunguem com o propósito da defesa da democracia e da vida. Nós não queremos e não teremos nessa campanha entidades e organizações que defendem a ditadura militar, que propõem o golpe militar, que acham que a intervenção militar, ou que o fechamento do Supremo, ou que essas coisas absurdas que nós temos visto e ouvido no Brasil estarão presentes. Elas não estarão presentes nessa campanha, porque essa campanha tem uma identidade, e uma identidade de compromisso com a Constituição brasileira, com os valores democráticos, com a tolerância, com o diálogo social, com a capacidade de convivência entre diferentes, entendendo que as nossas diferenças é a nossa maior virtude. O que não é a nossa virtude são as desigualdades. As desigualdades são produzidas por uma estrutura econômica, social, que gera e reproduz a injustiça. As nossas diferenças, nós temos que usá-las para criar unidade entre nós e uma intervenção unitária, visando enfrentar as desigualdades. Portanto, esse movimento recepciona todos aqueles que acreditam no valor da tolerância, da solidariedade, da cooperação, no princípio da democracia, na defesa da vida como a nossa primeira tarefa, e na democracia o respeito para enfrentarmos uma agenda que supere os nossos problemas. Portanto, nós não estamos desconhecendo, pelo contrário, estamos afirmando. Na democracia, nós temos que enfrentar os graves problemas da miséria, da pobreza, da desigualdade, do racismo, da violência contra a mulher, contra os jovens, do ataque à nossa soberania, ou seja, tudo isso precisa ser enfrentado. E o faremos se tivermos um Estado democrático de direito pujante, capaz de dar sustentação ao nosso debate. Temos um Congresso atuante, um governo atuante, um setor empresarial atuante, um sindicalismo atuante, uma organização na sociedade civil também atuante. Tudo isso podendo ser recepcionado nessa campanha. Então, se houver uma campanha aberta ao diálogo com um propósito e um limite muito claro. É um limite muito amplo, mas de todos aqueles que respeitam, acreditam, investem e protegem a vida e a democracia. Muito bom. Nilza, eu estava curioso de perguntar para você o seguinte. Eu sei que a Frente Evangélica andou fazendo, inclusive, panfletagem em metrô no Rio de Janeiro, né, defendendo direitos. Os evangélicos vão levar para dentro das igrejas essa proposta do Brasil pela democracia? Eu não sei se você está percebendo, mas eu tenho a impressão que o seu vídeo está precisando ser ativado. O meu vídeo, eu acho que aconteceu alguma coisa. Acho que vocês me escutam, não é? Sim. Eu estou tentando resolver o probleminha do vídeo. Do nada ele parou. Mas a gente tem feito um esforço. A gente sabe, lamentavelmente, que boa parte da liderança evangélica ela está comprometida com um projeto, com essa necropolítica, está comprometida com um projeto de poder que está muito distante do que seria os ideais ou os valores da nossa própria convicção religiosa. Então a gente tem apostado o tempo todo nesse diálogo com pessoas evangélicas e não com as lideranças. Por isso você citou aí as ações que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, quando foi necessário falar, olha, a sua aposentadoria está em jogo, olha, a saúde está em risco. A gente foi apostando nisso. E é o que a gente segue apostando, que a gente consiga dialogar com o maior número possível de crentes e evangélicos para que eles engrossem as fileiras em defesa da democracia e da vida, barrando assim esses projetos de poder e projetos políticos de valorização de morte que apoiam a morte e a exclusão de centenas de milhares de pessoas. E aí eu queria destacar, você falou das manifestações de rua, que também foram para a rua na morte do João Pedro, mais uma morte de um menino, e já aconteceram muitas outras mortes de meninos
por balas perdidas aqui no Rio de Janeiro depois da morte de João Pedro. Então, é por isso que a família de João Pedro, por exemplo, e era o que eu queria dizer, é uma família de evangélicos, né? Domingo eu assisti um culto virtual junto com a mãe do João Pedro. Então, a gente está apostando nisso, sim. A gente está apostando na conversa com os nossos irmãos para que esses assuntos entrem dentro da igreja e essa liderança toda comprometida seja questionada, porque elas não têm compromisso nem com a vida e nem com a democracia. Beleza. Clemente, essa iniciativa que a gente valoriza, quer dizer, que bom que surgiu essa frente, a gente podia chamar de frente, né? O Brasil pela Democracia e pela Vida, mas tem todo um processo de aproximação, de negociação, de amadurecimento de propostas e tal, mas já tem coisas concretas que estão sendo postas como proposta de curto prazo? Bom, Silvio, no curto prazo, essa semana nós estamos fazendo o lançamento que começa com a disponibilização do site, com os endereços, com todo o material da campanha. Ela vem acompanhada durante a semana de uma série de eventos que vão colocar na rua essa campanha, desde projeção em paredes, em monumentos, em vários lugares no Brasil todo, de o lema da campanha. Isso deve ficar como uma coisa sendo feita ao longo das semanas. Ao longo das semanas, nós vamos começar a dar divulgação na agenda dos pontos que nós estamos trabalhando: Brasil pela Democracia e Emprego, Brasil pela Democracia e Saúde e Educação, ou seja, vai começar a ser trabalhado também essa identidade do ponto de vista da embocadura dessa campanha. Faremos já nesse final de semana, agora 4 e 5 de julho, que nós estamos chamando a Virada pela Democracia e pela Vida. Será um evento na internet, sábado e domingo, como uma virada cultural, mas uma virada de eventos promovidos pelas organizações, com uma programação que ao longo da semana nós estamos produzindo e divulgando, como um momento de concluir uma primeira etapa de colocar essa campanha na rua. E do dia 4 e 5 até o dia 19 talvez um grande evento na internet, um grande palco, palanque cultural e político, aonde nós vamos apresentar toda esta plataforma de questões, de análise da situação econômica que o país vive, apresentando nesse momento toda uma perspectiva de mobilização que a campanha pretende fazer para começar a dar tratamento a essas questões. Várias das organizações que estão aqui reunidas no Brasil pela Democracia já têm agendas que provavelmente vão se fortalecer. Um dos nossos objetivos é que no âmbito da campanha as organizações possam cooperar. Por exemplo, várias organizações já estão atuando na defesa do abono emergencial e da sua renovação. É provável que nós consigamos reunir mais organizações para atuar de forma mais vigorosa na defesa da renovação do abono emergencial, ou na geração de emprego, ou na defesa da saúde. Bom, toda essa agenda vai sendo construída por uma intervenção da campanha em cima dos pontos e das questões que vão aparecendo, e nós vamos progressivamente, nesse espaço de diálogo, construindo a nossa estratégia de intervenção. Então, esses primeiros 15 dias é de colocar a ideia na rua, a ideia da cooperação, a ideia da união em torno de alguns propósitos, cuja grande referência é defesa da vida, defesa da democracia. Isso ganha concretude numa agenda que é múltipla e que nós vamos, provavelmente, decidindo em conjunto, dar as intensidades maiores. No curtíssimo prazo, Silvio, nós pretendemos manifestar como sociedade civil o nosso reconhecimento à instituição do Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara dos Deputados, com isso simbolizar o nosso reconhecimento com o papel de todos os parlamentares na Câmara Municipal e nas Assembleias Legislativas, e também manifestar o nosso apoio ao Supremo Tribunal Federal e, com isso, a todo o sistema de justiça.
dizendo que a sociedade brasileira espera que essas instituições atuem de forma vigorosa na proteção da democracia, sim, do Estado Democrático de Direito, que atuem no sentido de viabilizar uma melhor capacidade para proteger a vida e, sim, nos acompanhem em uma agenda de enfrentamento dos nossos problemas. Portanto, nós estamos propondo um espaço de diálogo muito substantivo para que nós consigamos criar alternativas para superar os problemas que nós temos e que são múltiplos, muitos e muito graves, que precisam de uma unidade, de uma união muito grande. Esse é o propósito imediato. Então, nos próximos 15 dias, colocar a campanha na rua, construir a nossa agenda e provavelmente começar a trabalhar com múltiplos temas de forma mais coordenada e articulada e, portanto, maior musculatura, maior capacidade de incidência. Muito bom. Olha, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, passa rápido 1 hora nessas conversas, né? Eu queria dar 2 minutos para cada um de vocês dizerem as suas últimas palavras nesse programa, mas eu queria também perguntar, aproveitar essa carona, perguntar, e todo mundo pode aderir a essa frente Brasil pela Democracia e pela Vida? Como é que faz isso? Tem que ser forçando pela organização que você faz parte? Pode ser como indivíduo? Como é que é? Nilza, você quer começar a dizer algumas suas últimas palavras nesse momento? Bem, eu só quero agradecer mais uma vez e dizer que os evangélicos, e tenho sempre que falar a partir desse lugar, né, nesse tipo de espaço, dizer que os evangélicos não podem ser vistos como inimigos, né, ou como um único bloco, né? Contem sempre com os evangélicos, porque isso interessa muito a nós, interessa profundamente a nós, a construção de um país mais igual, a construção de um país mais justo, a construção de um país onde os direitos sejam para todos. Clemente, você tem 1 minuto. 1 minuto. Bom, primeiro, Brasil pela Democracia, hashtag Brasil pela Democracia. No site tem toda a orientação para uma organização, um movimento, uma entidade que quiser aderir, portanto, quiser ser signatária dessa campanha, pode ali fazer a sua solicitação para se integrar a essa campanha. Portanto, a adesão é feita pelas organizações. Qualquer pessoa que queira usar o material da campanha, queira divulgar, é um poeta, é um cantor, é um líder, é um pastor e quer usar a campanha, está todo o material disponível, pode usar, pode divulgar, pode colocar no seu site, no seu Facebook, na sua rede social, usar o material, usar todo o material que está disponível para fazer a campanha em defesa da vida e da democracia. Muito bom, muito obrigado. Eu que também quero agradecer a Nilza Valéria, que é da coordenação da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, ao Clemente Gans Lúcio também, que é sociólogo, que é assessor das centrais sindicais. Foi um excelente debate, eu acho que ajudou a esclarecer a nós e aos telespectadores que estão nos acompanhando. E dizer que aos nossos telespectadores que aguardem que tem mais. Muito obrigado.